Bom, professor, passou um trabalho para que a gente falasse um pouco sobre o artigo 186 e 187 do Código Civil. Bem, o 187 diz assim: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Bom, para a gente ter uma ideia sobre quando a gente vai abrir uma ação para danos, usando o artigo 186, a gente tem que observar que para se configurar o dever de indenizar dentro desse artigo, é necessário cumulativamente a presença de 4 pressupostos, conforme rege o artigo 186 do Código Civil e o artigo 927, também do Código Civil. É preciso ter 4 pressupostos. Primeiro, uma ação ou omissão, uma culpa ou dolo do agente, uma relação de casualidade e o dano experimentado pela vítima. Isso é conforme explícita no artigo 186 do Código Civil ou 927, que é combinante os dois. Já o artigo 187 diz assim: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Bom, aí já é de ordem, matéria de ordem pública. O abuso de direito não é necessário a comprovação da intenção, sequer da consciência do agente, de que está ultrapassando os limites impostos, pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Não há sequer se cogitar nesta sede de ato ilícito, quer um dolo, quer uma culpa, estrito senso, ou em qualquer das duas modalidades, existe a negligência, a imprudência e a imperícia. Bom, a outra pergunta é falando se estabeleça a distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual. Ocorre pela presença de um contrato existente entre as partes envolvidas. Isso é uma responsabilidade civil contratual entre o agente e a vítima. Assim, o contratado, ao unir os 4 elementos da responsabilidade civil, que eu já falei, que é a ação, a omissão, somados com a culpa e o dolo, e nexo e consequência dano. Em relação ao contratante, e em relação do vínculo jurídico que lhe cerca, incorrerá a chamada responsabilidade contratual. No caso da responsabilidade extracontratual, o agente não tem vínculo contratual, a outra tem vínculo contratual. E a extracontratual, ele não tem vínculo contratual, mas tem vínculo legal. Uma vez que, por conta do descumprimento de um dever legal, o agente, por ação ou omissão, conexo, casualidade, culpa e dolo, causará à vítima um dano. Essa é a distinção entre um e o outro. A terceira pergunta foi estabelecer a distinção entre dano moral e dano patrimonial. Essa é bem simples. Resumidamente, podemos afirmar que o dano patrimonial é o prejuízo que ocorre no patrimônio das pessoas. Ou seja, perda de bens
ou coisas que tenham de valor econômico. Estão inseridos nos danos materiais os prejuízos efetivamente sofridos em danos emergentes, bem como valores que a pessoa deixou de receber, os chamados lucros cessantes. Em suma, pode distinguir os danos materiais dos danos morais, pois os primeiros, quer dizer, os danos materiais estão ligados às ofensas ao patrimônio do ofendido, enquanto o segundo, que é o dano moral, né, referindo-se aos danos a lesões à honra, à boa fama, à dignidade, o nome e entre os outros. Bom, pede-se para explicar o que é responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. A diferença entre a responsabilidade subjetiva e a adjetiva reside basicamente no fato de que a primeira depende da comprovação do dolo ou da culpa, enquanto que a segunda estará caracterizada desde que o nexo causal esteja comprovado. Trocando em miúdos cada uma. A objetiva, segundo o ordenamento jurídico, responsabilidade objetiva é a responsabilidade advinda da prática de um ilícito ou da violação ao direito de uma outra pessoa, para ser provada e questionada em juízo. Independe da aferição de culpa ou de gradação de envolvimento do agente causador do dano. A responsabilidade subjetiva, segundo o ordenamento jurídico, é o dever de indenizar os danos diante de uma ação ou omissão, dolosa ou culposa, lembrando que tem que ter os 4 elementos, devendo ser presentes nela: a culpa ou dolo, o ato ilícito, o dano nexo ou casual.